Bom dia, bem-vindos. A Linear retoma este sábado a entrevista mensal à Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, doutora Elisa Ferraz. Neste espaço, Praça do Município, queremos perceber a dinâmica do Conselho, saber em pormenor o possível sobre o que se passa, quais são os dinamismos deste Conselho, o que a Câmara Municipal tem vindo a fazer, o que está a fazer e o que pretende continuar a fazer no que diz respeito ao desenrolar do desenvolvimento de todo o Conselho. Este regresso acontece numa altura especial e, curiosamente, por coincidência também, 2 dias depois da Assembleia Municipal de Vila do Conde, altura em que foi aprovado um dos documentos mais importantes, no caso, as contas de gerência do ano anterior, 2019. Senhora Presidente da Câmara, muito obrigada por ter vindo a Linear, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Paula. Saúdo aqui também todos os ouvintes da Rádio Linear. O agradecimento é meu e é um agradecimento que eu complemento com uma vontade expressa e uma necessidade, quase uma obrigação que há de os organismos que de algum modo, ou as entidades ligadas aos organismos que de algum modo gerem os destinos de uma comunidade, como é a nossa comunidade vilacondense e o trabalho deste Executivo, há como que uma obrigatoriedade, como eu estava a dizer, que eu sinto, de trazer a informação relativamente ao que vamos fazendo, de esclarecer muitas questões que vão surgindo e que muitas vezes deformadas e, portanto, este momento em que me posso dirigir diretamente aos vilacondenses é por mim pautado da maior importância. Senhora Presidente, continua a falar-se, e vai falar-se provavelmente durante muito tempo, em primeiro lugar em Vila do Conde, sobre as contas, as finanças, a dívida que o município tinha e continua a ter, mas que ao longo destes anos a Presidente da Câmara de Vila do Conde tem feito bandeira de algum sucesso relativamente a este assunto, ou seja, que essa dívida diminuiu substancialmente. Como é que estão as contas de Vila do Conde? Paula começa, e muito bem, esta entrevista falando da dívida do município. E eu, em 2013, quando assumi a presidência da Câmara de Vila do Conde, assumi o município com uma dívida de 57 milhões de euros. E perante os vilacondenses, e determinadamente, afirmei que uma das minhas intervenções à qual iria dar prioridade absoluta é que, simultaneamente, a toda a realização do investimento que o Conselho precisa, a dívida tinha que diminuir neste mandato. E assim sendo, é com uma satisfação enorme que eu posso afirmar hoje, e ainda iremos dar continuidade a este trabalho, que herdamos uma dívida de 57 milhões de euros. Portanto, quando eu tomei posse da Câmara, em 2013, a dívida da Câmara Municipal era de 57 milhões de euros e, neste momento, após 6 anos de mandato, nós estamos com uma redução da dívida de 27 milhões de euros e, portanto, a dívida atual é de 30 milhões de euros. Portanto, o nosso trabalho tem sido focado no investimento, no apoio às juntas de freguesia, às nossas associações, mas esta determinação de que devemos deixar as contas municipais mais saudáveis do que a recebemos. E já conseguimos diminuir a dívida municipal 27 milhões de euros. É importante que eu diga aqui que os números que expresso nesta entrevista são números que contam do relatório de contas que foi apresentado na Assembleia Municipal. São números aos quais todos os municípios têm acesso, caso pretendam, e, portanto, estamos em condições de distribuir esse relatório de contas a quem o queira analisar mais profundamente e a confrontar estes dados que a Presidente da Câmara está a dar com os dados da contabilidade oficial da autarquia.
Apesar desse ser o ponto número 1, o objetivo principal, de que forma é que interfere no dinheiro da Câmara? Ou seja, falta dinheiro para investimento ou não? É uma questão de gestão. De que forma é que tem feito essa gestão? De modo algum. Há um planeamento estratégico, rigoroso e criterioso na aplicação daquilo que são as nossas receitas, compatibilizando-as com as nossas despesas, e aqui despesas em sentido lato. E, por conseguinte, temos conseguido diminuir a dívida, receber menos impostos. É importante dizer que, pela primeira vez, é esta Presidente da Câmara que ousou diminuir impostos em Vila do Conde. Portanto, começamos a diminuir o IMI, que estava na taxa máxima, 0,5, já estamos em 0,34 e caminhamos num percurso que efetivamente nos levará a que os vilacondenses venham a pagar muito brevemente, já para o ano que vem, o valor mínimo do IMI, ou seja, 0,3, ao mesmo tempo que implementamos o IMI familiar. Por conseguinte, diminuir a dívida e diminuir as receitas da Câmara, diminuindo o valor deste imposto, que é significativo e que eu gostaria até de dar aqui alguns exemplos para tornar um pouco mais, digamos, mais entendível. Exatamente. Esta diminuição do IMI, trago aqui 2 exemplos, são suficientes para dizer o seguinte. No universo do nosso município, uma família que em 2015 pagava 500 euros de IMI, em 2021 vai pagar 300 euros de IMI. Isto é significativo no orçamento familiar. Uma família que em 2015 pagava 1.000 euros de IMI, em 2021, irá pagar 600 euros de IMI. Portanto, estamos a falar de diferenças substanciais e aqui eu estou a falar de diminuição de dívida e diminuição de receita de IMI. E, por conseguinte, esta estratégia leva-nos a que estas bandeiras com que nos apresentamos na nossa campanha eleitoral estejam a ser criteriosamente levadas a efeito, mas, simultaneamente, o investimento no nosso município, e aqui um ênfase muito, muito especial às nossas freguesias, tem hoje um valor. Neste momento, temos obras em curso por todo o concelho que ascendem a cerca de 12 milhões de euros. Esse investimento nas freguesias aumentou? Significativamente. Este é o valor do investimento mais significativo por todo o concelho, nomeadamente nas nossas freguesias, o valor de maior dimensão da última década, por todas as freguesias. É um valor, desculpe, que inclui aquilo que a Câmara Municipal investe diretamente nas freguesias, mediante as características naturalmente da intervenção, e os apoios que dá a cada junta de freguesia? Este valor dos 12 milhões de euros não tem que ver com os apoios às juntas e às associações, que falarei a seguir. Refere-se exclusivamente a investimento em obras. Em obras. Por todo o concelho decorrem obras, posso dar alguns exemplos, decorrem ou estão para iniciar para se iniciarem obras por todo o concelho, quer a nível da rede viária concelhia, alargamento de ruas, requalificação de ruas, de acordo com um programa definido no âmbito de um programa que chamamos Câmara Fora de Portas. Logo após a minha eleição, dirigi-me a todas as freguesias do concelho e, com os senhores e senhoras presidentes de junta, fiz um périplo durante o dia por cada freguesia e fiz uma sessão aberta à noite nessas mesmas freguesias. E elencámos
com esta intervenção direta das juntas e da população, elencamos em cada freguesia uma ou mais obras consideradas prioritárias naquela freguesia, dentro de um plafond que estabelecemos que seria à volta dos 200 mil euros, a este nível. Falarei já que há freguesias que têm investimentos muito maiores, fruto de outros programas. Eu aqui estou a falar do Câmara Fora de Portas. Estas obras, eu queria concluir, estas obras foram as obras que as juntas e a população nos indicaram como absolutamente prioritárias. E comprometi-me a que, antes do mandato terminar, no próximo ano, eu voltarei a todas as freguesias, dando a minha cara perante os compromissos que assumi. E, portanto, lá estarei, se Deus quiser, e aí estaremos para dar conta aos nossos munícipes do trabalho que fizemos no âmbito do Câmara Fora de Portas. Entre essas obras, há alguma que tenha notado que efetivamente era necessária e que já veio até fora do tempo? Quase todas elas. Eu respondo, quase todas elas. Estamos a falar de obras que são aquelas obras que, de um modo geral, estão ali à porta de cada um, décadas, necessidade de alargamento de ruas, necessidade de requalificações de ruas nas freguesias, uma ou outra ainda em terra batida, necessidade de requalificação de situações que nada enaltecem o município, nomeadamente ainda algumas situações em que há água a correr a céu aberto em ruas importantes das freguesias. Estas obras da Câmara Fora de Portas, à qual dou uma importância enorme, são aquelas obras que estão à porta das pessoas, com as quais as pessoas convivem diariamente e que precisam de ter uma intervenção para que o nosso concelho seja um concelho convivência do século XXI. Não conseguiremos fazer tudo, mas aquilo que foi elencado como prioritário estará feito e a Presidente da Câmara voltará e o seu Executivo a todas as freguesias para dar conta dos compromissos que assumiu a esse nível. É um grupo de obras. Um grupo de obras. Temos outros grupos. Temos as obras de requalificação dos grandes largos e feiras do concelho. Aquilo a que se designam as ARUs, áreas de reabilitação urbana, fruto de um projeto de âmbito comunitário, verbas da Comunidade Europeia, e que fará com que os largos de Macieira, de Vilar, Mosteirol, Largo da Lameira, o largo de... Peço desculpa, estou aqui a ter um lapso. São cinco em curso. Todos estes largos, efetivamente, Malta Canidelo, e isto vão surgindo a seguir, portanto, só me falta um. Efetivamente estamos a falar de requalificação de largos que são uma centralidade nestas freguesias e, por conseguinte, é com uma satisfação enorme. Vilar Mosteirol, não sei se já tinha referido. Pronto. Cinco, exatamente. Portanto, estamos a falar de largos que são uma centralidade e normalmente com uma identidade histórica nestas freguesias e que todos eles serão requalificados com obras em curso praticamente em todos. Depois temos outro grupo de obras muito cara a grande número de vilacondenses, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Desportivo, no âmbito do qual nós instalamos relevados sintéticos em 8 campos do nosso concelho e fizemos a cobertura, a parte da cobertura dos ringues ainda está em curso, de 5 ringues em diversas freguesias.
estas freguesias e a instalação destes equipamentos desportivos requalificados, nenhum é novo, requalificados, mas com condições para prática desportiva nas condições consideradas as necessárias para a prática das modalidades que ali se desfrutam. E, como eu disse, a questão dos relevados, os 8 estão instalados e inaugurados, dos rings faltam-nos 2, ou 3 ainda, que estão em curso, já em curso. Já que estamos a falar em desporto, é importante dizermos que inauguramos as nossas piscinas municipais. Portanto, eu falei das obras do Câmara Fora de Portas. Falei das obras ligadas à Comunidade Europeia e referi algumas, não referi todas. E falei do Plano de Desenvolvimento Desportivo e aí falei, efetivamente, dos equipamentos a intervencionar. Assim sendo, e ficam-nos ainda de fora as grandes obras que temos em curso, nomeadamente nas Caxinas, o nosso centro comunitário, um extraordinário pavilhão multiusos que está em curso já, portanto, a obra em causa a decorrer, e teremos ali um espaço pela qual tanto aspira aquela população e que será, como eu disse, um espaço polivalente que permite a prática desportiva, mas que também permite a organização de grandes espetáculos lá dentro, que tem salas que podem ser salas de reuniões para aquela comunidade que assim o queiram aproveitar, para além de um logradouro exterior onde também há campos de jogos e, enfim, todo um espaço lúdico que pode ser aproveitado. E depois, e para concluir, para não estar a amassar com tanta informação, as obras que decorrem nas nossas escolas. Temos pronto para inaugurar, só não o fizemos por causa do momento que vivemos, o Centro Escolar Nascente. Um centro escolar chamado Saúl Dias, que está dentro da Escola Júlio Saúl Dias. É um centro escolar para, portanto, primeiro ciclo e jardim de infância, que albergará todos os alunos que atualmente frequentam a escola do Bairro Alto, da Meia Laranja e de Formariz. O centro escolar está pronto, poderia entrar em funcionamento hoje. Não inauguramos pelos motivos que hoje vivemos. Temos a requalificação, a grande requalificação da Escola dos Correios. Será uma escola nova, mantendo a sua identidade de uma escola centenária, mas uma escola nova, uma vez que na cidade nós não requalificamos a Escola dos Correios, deixando ficar para esta fase final, mas dando-lhe as condições que hoje qualquer centro escolar tem pelo nosso concelho. Falar aqui porque me dá realmente também uma satisfação enorme, digamos que é uma parte afetiva destas obras que chamam a mim e que tem que ver com o Palacete Melo. Palacete Melo é um espaço emblemático na nossa cidade. Que em termos de obras está pronto. Está pronto, iria dizer isso exatamente. Portanto, mas eu ia dizer que aquele espaço tem também uma história na cidade, uma vez que ali, após o 25 de Abril, se instalou o primeiro jardim de infância que o nosso concelho teve, o primeiro. E, por conseguinte, é um espaço que, efetivamente, diz muito a muitas pessoas. Estava num estado de degradação, de imensa degradação, e foi uma obra muito complexa, uma vez que, quando tivermos a oportunidade de o abrir, as pessoas verão que se respeitou completamente aquilo que é, portanto, a qualidade arquitetónica e de acabamentos, exatamente, os tetos, as madeiras das portadas, as madeiras do soalho, mas ao mesmo tempo criaram-se condições para albergar uma pousada da juventude, de que Vila do Conde era uma lacuna existente, uma vez que temos tanto desporto
e muito do desporto ligado ao rio e ligado ao mar, e, portanto, nestas cidades com estas características como as nossas, as pousadas da juventude são equipamentos de importância redobrada, e uma pousada da juventude é um cartaz numa cidade, e por conseguinte elenquei aqui de uma maneira que procurei sucinta, embora acredito que para quem nos esteja a ouvir possa ser, portanto, possa ter sido extensiva, mas assim falei genericamente das obras feitas, em curso, programadas e ainda a lançar, mas para mostrar que em 2019 nós executamos 12 milhões de euros de obra, o valor mais elevado dos últimos 10 anos. Executamos e agora temos em curso muitas das que acabei de referir, com o compromisso de as concluir em tempo útil. Estas 3 últimas que referiu, o Centro Escolar, a Escola dos Correios, remodelada, e também a Pousada da Juventude, são obras, investimentos que podem abrir ainda este ano, se a situação pandémica, obviamente, o permitir. Portanto, que podem ficam abrir, efetivamente... Exatamente, estão em condições. A Escola dos Correios, coloco aqui, ainda há um decurso, foi apanhada praticamente no seu início, portanto, no pior momento, pela chegada da pandemia. Houve ali o interregno, está agora a caminhar em muito bom ritmo. Tenho dúvidas se a conseguiremos inaugurar em tempo útil. Como disse, a Escola Saúdia está pronta, podíamos inaugurá-la hoje. A Pousada da Juventude está pronta, embora ainda não esteja equipada, mas se as condições sanitárias da Direção-Geral de Saúde o permitir, porque esse tipo de equipamento está tudo encerrado, como está ainda encerrado o nosso albergue, mas se isso acontecer, estaremos em condições de inaugurar até final deste ano, 2020. Passou pelas freguesias e passou também pelas associações, nomeadamente as desportivas, algumas vezes ao longo destes últimos minutos. Senhora Presidente, de que forma e como é que tem decorrido, e se foi aumentado ou não, o apoio às freguesias, a cada uma das juntas e uniões e às associações de todo o Conselho e do diverso âmbito? Faço questão absoluta de referir neste momento aquilo que é a nossa estratégia política e de intervenção prática, digamos assim, no nosso Conselho. Essa estratégia tem como mentores um conjunto de elementos onde no cume, digamos, de uma pirâmide estará o Executivo e estarão as juntas de freguesia. Portanto, o que eu estou a dizer, e claramente o digo a estes microfones, eu tenho uma relação de enorme proximidade com todos os presidentes de junta. E faço questão absoluta de que todos sintam que este Executivo tem um tratamento igual, uma intervenção igual em qualquer recanto deste município. E quando, efetivamente, se ouvem quaisquer tipo de informações ou desinformações, se calhar a palavra é mais correta, sobre se há um privilégio a esta ou àquela freguesia, pois bem, com certeza não estão neste momento e não vivem neste mandato 17-21. Estarão noutros momentos que não estes, porque venha um presidente de junta dizer que efetivamente não fiz na sua freguesia uma obra, esta obra ou aquela. Aliás, eu disse que me comprometi com todos nas visitas que fiz no Câmara Fora de Portas. Temos sempre uma linha aberta para responder a quem nos interpela. Respostas imediatas não temos. Temos um concelho com 30 freguesias. Agora,
a potencialidade, a previsão da resposta para aquilo que nos é solicitado, estamos sempre aí completamente disponíveis. E, portanto, as juntas de freguesia, repito, têm tido uma atenção muito, muito especial, porque tenho plena consciência que, para além das intervenções que nós fazemos, e volto a dizer, foram planeadas com eles, há todo um conjunto de intervenções que corresponde ao plano de ação das próprias juntas de freguesia. E, portanto, nós aumentamos significativamente a transferência de verbas para as freguesias. Houve um aumento em 2019 de 10% relativamente a essas transferências. Também aí, em 2019, atingimos o valor mais elevado de transferências para as freguesias da última década. Volto a dizer, cientes de que as juntas de freguesia são os atores políticos, os elementos da junta, que estão mais próximos das populações, que precisam de ter disponibilidade de intervenção e que, por conseguinte, temos que ter atenção a este seu plano de ação e ao modo de o executarem. E, portanto, aumentamos em 10% a maior aumento da última década. As associações, de um modo diferente, cada uma com uma intervenção específica na sua área, constroem a história e a dinâmica a outro nível, vou dizer, cultural, desportivo, assistencial deste concelho. E, portanto, mais uma vez, aqui referir que também as associações têm vindo a ver reforçadas as verbas transferidas do ano passado do ano de 2018 para 2019 houve um aumento de 3% e de referir aqui que por decisão desta Presidente da Câmara a associação que recebe o maior valor em subsídio são os nossos bombeiros voluntários. Portanto, e depois temos uma graduação dos subsídios de acordo com a atividade desenvolvida. E com a própria dimensão. Exatamente, o número se forem associações, por exemplo, desportivas, com o número de atletas, critérios objetivos para que todos se sintam igualmente tratados, mas atentos às associações, atentos à sua atividade, volto a dizer, que consideramos da maior promoção para a divulgação do nosso concelho, porque todas elas, no trabalho que vão fazendo, de algum modo evidenciam esta dinâmica associativa que tem um valor incalculável em cada um dos concelhos onde se desenvolve. A iluminação pública tem sido um investimento também. Houve alterações que foram feitas ultimamente. Que alterações são essas? Eu, sobre a iluminação pública, iria deixar para explicar e termos tempo de explicar concretamente aquilo que vai ser feito, mas sucintamente poderei já dizer e explicar depois melhor, que vão ser colocadas por todo o concelho, cerca de 20 mil lâmpadas LED. Portanto, todo o concelho vai ser coberto com essa nova modalidade de iluminação altamente favorável a nível ambiental e pela qual todos os presidentes de junta clamavam, mas prefiro falar nisso numa próxima entrevista, porque numa altura em que já esteja a acontecer. Exatamente, e gostaria de desenvolver melhor o tema, também ele com alguma desinformação, e eu gostaria de o desenvolver melhor noutro momento. Muito bem. Este tem sido um momento muito complicado e porque este tema, naturalmente, por inerência óbvia, nos vai levar algum tempo também nesta entrevista. Passávamos esta situação excepcional e única da pandemia que apanhou todos desprevenidos no mundo inteiro e que fez com que realmente as coisas mudassem, nomeadamente os planos e projetos e o nosso dia-a-dia e, naturalmente, dos gestores ainda mais. A Câmara Municipal, desde há 3 meses a esta parte, tem estado a lidar com esta situação.
o que é que fez, efetivamente, para apoiar, para ajudar, para prevenir o Conselho de todos os problemas inerentes à infecção por Covid-19? Fomos todos, como diz e muitíssimo bem, apanhados de surpresa perante um problema de uma dimensão que a todos afeta, quer diretamente aqueles que ficaram expostos diretamente à doença, e aqui saúdo as famílias de todas as pessoas que sofreram essa vicissitude. Esta é uma ligação direta às famílias e às pessoas, mas indiretamente todos nós estamos envolvidos neste grande problema que foi a instalação na nossa comunidade e no mundo deste grave problema desta pandemia. Foi difícil, é difícil o papel de quem tem que gerir. Essencialmente pela necessidade de estar atento e intervir no momento próprio. Percebemos isso desde o momento inicial e, portanto, o Executivo começou imediatamente a tentar entender junto das entidades competentes, saúde, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, a própria educação, enfim, todas movimento associativo, presidentes de junta, toda uma proximidade, mais uma vez aqui esta palavra, no sentido de dizer estamos aqui, e criámos até um programa com essa designação, estamos aqui, mas este estamos aqui é muito lato. Estamos aqui nas medidas que estamos a preparar e que preparamos para intervir, e estamos aqui também a nível social e continuaremos a estar, porque é importante referir que, infelizmente, a pandemia ainda não passou e que todas as nossas decisões, nomeadamente as que tomamos até final de setembro, que podemos falar a seguir, são decisões baseadas nesta certeza de que temos que respeitar as emanações da Direção-Geral de Saúde e que, efetivamente, nos vão chamando permanentemente a atenção de que temos que continuar a alerta. E que, portanto, não podemos abrir o leque das nossas atividades porque não temos a certeza, de modo algum, só teremos provavelmente quando tivermos uma vacina, mas mesmo esta abertura que está a ser dada agora, se não for racionalmente feita, podemos voltar a ter problemas graves, como aliás vai acontecendo um pouco por todo o lado. Deixe-me só interrompê-la, antes de chegarmos ao momento, voltamos atrás um bocadinho ao início deste problema da pandemia. O estamos aqui, de que forma é que serviu as pessoas? Que pessoas vieram ter com a Câmara Municipal e com as entidades associadas, principalmente na ação social, que tentaram responder? Sentiu-se útil a Câmara Municipal? O programa Estamos Aqui, e eu aproveito o momento para saudar todas aqueles e aquelas que na primeira linha o dinamizaram. É um programa, volto a dizer, que ainda está em ação e que conseguiu a diversos níveis, de acordo, havia um número de contacto do programa Estamos Aqui para a necessidade de todos os vilacondenses que individualmente pudessem necessitar de ajuda. A própria, o Estamos Aqui, engloba em si aquilo que chamamos a rede social de Vila do Conde, instalada aqui há muitos anos, que tem uma transversalidade enorme a nível das entidades que a constituem. E este foi um trabalho conjunto, foi e continua a ser. E, portanto, nós temos todo um programa que começou com uma grande dinâmica de colocação à disposição de quem nos solicitava equipamentos de proteção pessoal, sanitária. Distribuímos cerca de 18 mil equipamentos. Claro que constituímos uma rede em que muitas empresas colaboraram connosco na oferta de equipamentos, mas adquirimos todos aqueles que foram necessários para fazer frente às solicitações. Relativamente às juntas e às instituições
atribuímos um subsídio extraordinário para a aquisição desses mesmos equipamentos. Houve uma coordenação sempre com as juntas de freguesia? Sempre. Falei com cada uma individualmente e pessoalmente. Falei com cada associação de âmbito social individualmente nesse momento para dizer precisamente isso. Estamos aqui certos da construção da resposta que temos que ter para fazer frente a esta situação. E, portanto, em conjunto, nós construímos e temos em curso um programa de apoio às famílias, centenas de famílias que têm recorrido a nós. E o recorrer ao Estamos Aqui não significa um recurso direto ao programa sediado na Câmara Municipal. Se uma conferência de São Vicente de Paulo, de uma freguesia, tem uma necessidade específica que nós apoiamos diretamente há muitos anos, uma necessidade que extravasa as suas possibilidades naquele momento, é a conferência que nos contacta para que possamos acudir àquela família. Há uma organização, há uma estratégia conselhia que as pessoas conhecem, porque estamos todos neste estamos aqui, todos aqueles que têm competências de algum modo nesta matéria, e portanto foi uma resposta e volto a fazer aqui o meu reconhecimento a todos aqueles. Tivemos psicólogos numa linha direta para apoiar a nível psicológico. Já temos um banco de alimentos de retaguarda para ir ajudando aqueles que no terreno estão a precisar de reforço desses materiais. Portanto, há toda uma resposta concertada com as juntas de freguesia, com as instituições de assistência social, de modo a que as pessoas sintam. Aumentámos significativamente o nosso fundo de emergência, social, que era de 500 euros e passou para 1.000, para uma situação... Tem números sobre isso? Sobre o número de pessoas que eventualmente começou a precisar e não estava referenciado anteriormente? Temos, ou precisou momentaneamente e esporadicamente, uma vez ou duas? Temos, efetivamente, esses números. Não os tenho aqui comigo, poderei trazê-los. Sim, eu sei que, por exemplo, a nível dos equipamentos foram distribuídos cerca de 18.000 equipamentos. Sei que a nível das famílias abrangidas temos cerca de 300 e muitas famílias, o que significa em pessoas 1.000 e tal pessoas abrangidas, nomeadamente pelo apoio alimentar. A ordem, a nível do apoio psicológico, penso que as chamadas andaram aí até hoje na ordem das 60, portanto, pessoas que recorreram à nossa linha telefónica para apoio psicológico, eu acho que... Ao longo dos 3 meses? Ao longo dos 3 meses. E a nível do apoio para medicamentos, do encaminhamento para os hospitais em determinadas situações, no fornecimento de equipamentos, de ajudas técnicas a pessoas que de repente se viram com problemas na sua cadeira de rodas e não tinham como as substituir. Portanto, todo um conjunto de situações que a este nível o programa Estamos Aqui criou, para além, como eu volto a dizer, do apoio extraordinário às juntas de freguesia, do subsídio extraordinário a todas as associações que tinham valências abertas, porque houve muitas instituições que tiveram que fechar, e depois todo este apoio concertado e de divulgação conselhia e de apoio conselhio. E porque o tempo também continua a não ser muito, passamos então para o momento atual. Ninguém sabe o dia da manhã, obviamente, e, portanto, pelo menos até 30 de setembro, há cautelas, cuidados e coisas que não se podem fazer. Não se podem fazer porque atempadamente se decidiu assim e porque, como referiu também mais de uma vez, seguimos todos nós, até individualmente, as orientações da Direção-Geral da Saúde e até da OMS. Ficamos, por exemplo, sem São João e sem uma série de coisas, mas é melhor assim prevenir. Continua a ser o seu lema? Continua a ser o meu lema, que é um lema de responsabilidade. A Presidente da Câmara e o seu Executivo têm sobre os seus ombros a responsabilidade de gerir um conselho.
E essa responsabilidade bebe relativamente a esta matéria em todas as orientações que nos são dadas pelas entidades competentes. Direção-Geral de Saúde e Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Até hoje, nenhuma destas entidades nos informou que estavam abertas todas as condições para podermos fazer uma vida o estado dita de calamidade, normal. Recordemos, só termina no dia 30 deste mês. E termina, vamos ver em que condições termina. Ora, determinadas organizações, nomeadamente o São João, começam a ser programadas em janeiro, ou logo a seguir ao anterior São João, como é costume dizer. Portanto, tivemos que, em tempo útil, tomar a decisão e informar os agentes que no terreno dinamizam, nomeadamente aqui o Rancho do Monte e da Praça, a quem saúdo neste momento, e também todos os vilacondenses. Tenho que dizer que foi uma decisão para nós extremamente difícil. Mas a decisão tomado, acertada. Dizia eu, neste momento continuava a não ser possível fazer São João. Mas eu não tenho dúvidas, por isso eu dizia que custou muito a tomar, mas foi a decisão acertada. A mesma coisa para os eventos que vieram a seguir. Perguntam, mas porquê é que não fazem a Feira de Artesanato, a Feira da Gastronomia, o Festival da Juventude, o Porto para o Mundo, que toda a gente sabe que me é tão caro? Não, porque eu neste momento não tenho nenhumas indicações de que estas restrições ao ajuntamento das pessoas seja possível daqui para um mês ou dois. Não tenho nenhuma informação e, mais uma vez, são organizações que exigem meses de preparação. Então, a decisão tem que ser tomada à luz do momento atual, porque eu não conheço o futuro. E então, todos esses eventos são eventos de grande concentração de pessoas, de milhares de pessoas em conjunto, qualquer um deles. E não vamos imaginar que os podemos fazer de moldes diferentes, que os podemos fazer de outra maneira. Estamos em cima do acontecimento. E em cima do acontecimento e responsavelmente a decisão é a mesma. Não podemos estar a programar eventos onde se prevê a presença de milhares de pessoas no momento em que o Governo e a Direção-Geral de Saúde nos diz cuidado, a pandemia não está ultrapassada, não sabemos como será o dia da manhã e, portanto, há que agir com responsabilidade. E foi isso que fizemos e considero, volto a dizer, que foi a decisão acertada, por muito que nos custe passar este verão sem estes eventos, que são eventos que fazem parte da nossa cultura e das nossas vivências de verão, mas também estamos a viver numa situação que é absolutamente extraordinária e, portanto, eu sei que as pessoas compreendem que quem tem que decidir em tempo próprio e o pior de tudo seria não tomar uma decisão. Tomamos a decisão e considero que é a decisão acertada. Ainda sobre o São João, porque é o que vai acontecer este mês e estas nossas conversas são, como já o foram também, mensais. Não tem nenhum receio de que ainda assim as pessoas saiam à rua para festejar aquele que é o padroeiro de Vila do Conde. Há autarcas, o do Porto e Vila Nova de Gaia, para já foram os que se manifestaram mais preocupados com essa situação, apesar de todas as regras, proibições, normas e vigilância. Claro que tenho algum receio. Devo dizer-lhe que já fizemos um trabalho com a PSP, com a Polícia Municipal, no sentido de sensibilizar para uma vigilância redobrada, principalmente na noite do dia 23 e depois no dia 24, no momento da ida à praia, mas apelo daqui ao bom senso das pessoas. Não haverá problema se tivermos uma pessoa ou outra a passear pela cidade. Multidões é impossível, não estão permitidas. Ajuntamentos com mais do que 20 pessoas estão proibidos. Portanto, o nosso apelo é o apelo do nosso lema do São João para este ano. Faça o São João em casa. A época balnear começa na próxima semana. Também sobre todas estas regras de segurança
E 27 de junho é a data que é o que é possível fazer-se. Como é que vai ser em Vila do Conde? Isto seria já para terminar, porque não temos mais tempo. A época balnear deu-nos muitas dores de cabeça, deu-nos, embora nós não sejamos a entidade com competência para a sua organização, mas somos a entidade que tem que ser ouvida para essa mesma organização. E, portanto, eu participei em reuniões nacionais para a programação e regras que depois foram emanadas, e nós temos, neste momento, nomeadamente a definição da época balnear no final de junho, a acabar logo no dia 30 de agosto, mas, efetivamente, é aquilo, lá está, a questão das precauções, a limitação da entrada das pessoas nas praias, as condições de segurança, o afastamento das barracas, dos guarda-sóis, das pessoas. Eu faço aqui um apelo veemente a que todos cumpramos as determinações que as entidades competentes emanaram. Nós temos que olhar que em cada momento em que cumprimos essas determinações, é a nós próprios que nos estamos a proteger. É a nós próprios, aos nossos filhos, aos nossos netos que nos estamos a proteger. E, portanto, a praia não pode ser usufruída como era antigamente, ficamos o dia inteiro, não há, as praias podem albergar os números qualquer de pessoas, não é assim, há números limitativos. Há informações junto dos concessionários, junto da capitania, de modo a que haja uma vigilância reforçada, de modo a evitar, mais uma vez, aglomerações nesses espaços. Dizer, para terminar, que, em alternativa à utilização da praia como estávamos a fazê-lo, nós criámos uma estratégia de dinamização da cidade diferente, dizendo: venham. Postas todas as restrições, portanto, arranjamos ou tentamos arranjar sempre alternativas. Não é possível estar todo o dia na praia, espalhamos-nos pela cidade de forma segura. Exatamente. Criámos zonas pedonais, impedimos o trânsito ali junto à Seca do Bacalhau, limitámos o trânsito na zona ribeirinha a partir da tarde de sexta-feira, aumentámos as esplanadas, dando a possibilidade a todos aqueles que trabalham nestas áreas de poder receber mais pessoas e, portanto, criámos uma série de atrativos, nomeadamente a utilização do espaço da Seca para, em determinadas condições, passarmos filmes, passarmos música, passarmos outro tipo de atividades a nível cultural e, portanto, criar esta vontade das pessoas de, já que eu posso passear a pé, já que eu posso andar com os meus filhos de bicicleta livremente, portanto, criando essas zonas pedonais, eu vou passear na cidade e passo um tempo na cidade aquele que não posso estar na praia, ou criar mesmo a vinda para a cidade como vontade expressa de aqui passar o seu tempo num espaço que podemos desfrutar de modo diferente, porque criamos esta estratégia de abertura de alguns espaços à circulação pedonal, o que nos parece muitíssimo importante. Senhora Presidente, muito obrigada mais uma vez por ter vindo à Rádio Linear. O tempo não dá para mais, é inevitável. Vamos cá estar uma vez por mês, porque agora é aqui a praça do município. Muito obrigada. Aqui estarei, porque tenho muito gosto e volto a dizer, a obrigação de partilhar com os vilacondenses aquilo que é a atividade deste Executivo. Bom dia, obrigada a todos os que nos ouviram.